A história das primeiras civilizações está repleta de grandes acontecimentos e mistérios que despertaram a curiosidade de muitos. As pessoas se perguntam como foi possível o ser humano evoluir tão rapidamente em comparação com outras espécies que já existiam em nosso planeta. Povos antigos, através de suas religiões, tentaram oferecer respostas sobre a criação do mundo e a estranha capacidade criativa da humanidade. Talvez a resposta a este dilema possa ser encontrada no texto escrito por aquela que foi a primeira civilização organizada da história, os Sumérios. A civilização suméria surgiu na Mesopotâmia por volta de 4.500 anos antes da Era Comum, e ao longo do tempo foi responsável pela construção de grandes cidades e pela criação do primeiro sistema de escrita, conhecida como escrita cuneiformes, em tábuas de argila. Durante escavações arqueológicas em 1849, no Iraque, foram encontradas 14 tábuas de argila com escritos sumérios. A tradução do texto revelou uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos: a história dos deuses Anunnakis. De acordo com os manuscritos sumérios, existe um planeta nos confins do sistema solar chamado Nibiru. Segundo os escritos, a cada 3.600 anos, ele entra em uma órbita próxima ao planeta Terra. Nibiru era o planeta natal dos Anunnakis, os quais estavam passando por dificuldades porque o clima e a atmosfera do planeta estavam mudando rapidamente e dificultando a produção de alimentos. Portanto, para sobreviver, foi necessário usar métodos avançados de tecnologia, alquimia e magia para reverter esta situação. Para fazer isso, era necessária uma grande quantidade de ouro, já que este metal possui propriedades purificadoras capazes de resistir até mesmo à radiação cósmica. No entanto, o ouro era um recurso raro em Nibiru, e sem outras alternativas, os Anunnakis usaram sua tecnologia avançada e enviaram naves ao espaço em busca do precioso metal dourado. Depois de uma onda longa e cansativa, eles chegaram ao planeta Terra há cerca de 445 mil anos, onde foram os primeiros astronautas a cruzar o espaço e colonizar outro planeta. Nesta época, o planeta Terra era habitado apenas por animais selvagens como mamutes, zebras, tigres e alguns macacos. Os Anunnakis se estabeleceram na Mesopotâmia e construíram uma cidade maravilhosa chamada Eridu. Nesta cidade, havia um jardim esplendoroso, cheio de árvores frutíferas e animais. O jardim criado pelos Anunnaki chamava-se Éden, e o primeiro lugar favorito dos deuses astronautas. Um pouco depois, a extração de ouro começou em minas subterrâneas. Para fazer as tarefas pesadas, eles trouxeram consigo escravos de outra raça alienígena, os Igigis. Depois de anos de trabalho forçado e humilhação, os Igigis se rebelaram contra os Anunnakis, dando origem à Primeira Guerra na Terra. Eles foram derrotados e dizimados, e então os Anunnakis precisaram de novos trabalhadores. Desta forma, a solução foi criar uma nova raça de seres inteligentes, capazes de funcionar melhor e que fossem mais inofensivos que os Igigis. Então, os Anunnakis combinaram seus genes com os ancestrais dos seres humanos, criando uma raça híbrida e submissa sob seu comando. Mas esta fusão genética não correu muito bem no início. Desse cruzamento nasceram os híbridos gigantes, os chamados Nefilins, Anakins, Refaíns ou Titãs. Sitchin afirma que, segundo os sumérios, a estatura média dos Anunnakis é de 3,5 a 4 metros, atingindo até 7 metros, e que seus descendentes titãs mantiveram esse nível. O fato é que em alguns milênios eles acabaram organizando os homens em centros urbanos e os instruíam em todos os segmentos possíveis, gerando então poderosas civilizações. Däniken, em seus estudos, cogita a possibilidade das lendárias civilizações da Lemúria e Atlântida terem sido as primeiras erguidas por esses seres,
que conviviam com a humanidade e foram adorados como deuses e semideuses. Comparado aos seres humanos, os Anunnakis eram incrivelmente altos e fortes, e as suas armas seriam mais que suficientes para controlar outra possível rebelião. Ao longo do tempo, os humanos desenvolveram a capacidade de falar e aprender com os Anunnakis, cuidar das plantações e construir casas de barro e pedra. Com o passar do tempo, os Anunnakis passaram a gostar dos seres humanos. Eles até permitiram que eles morassem em sua cidade e frequentassem o jardim sagrado. Porém, em certo momento, as relações entre homens e Anunnakis ficaram comprometidas por ódios e paixões, levando-os a toda sorte de comportamentos bizarros, que se agravavam mais ainda pela aproximação do planeta gigante Nibiru, que já estava causando terríveis mudanças no clima agradável do planeta, e logo os flagelos naturais, somados às perturbações sociais, causaram a deterioração moral daquela sociedade híbrida. Logo, muitas pessoas foram expulsas do Éden e de Eridu e condenadas a viver no exílio em terras selvagens. Devido à aproximação do planeta Nibiru, que possuía o campo gravitacional muito forte, agravou-se negativamente as condições naturais da Terra. E então, houve um aumento na temperatura do planeta e as geleiras derreteram, elevando rapidamente o nível dos oceanos e causando chuvas constantes. E desta maneira, um grande dilúvio devastou a Terra e a cidade de Idus estava condenada a submergir. Para salvar sua criação, os Anunnakis criaram grandes barcos que flutuavam durante dias até o nível normal da água baixar. Nesta parte, não está claro se os barcos flutuavam na água ou se eram navios pairando no céu. Depois que sua cidade foi destruída, os Anunnakis decidiram retornar a Nibiru. Mas antes de partirem, eles deram aos seres humanos conhecimento de arquitetura, matemática, música e escrita. Eles também lhes ensinaram como estabelecer um sistema monárquico, onde alguns líderes mantiveram sua linhagem herdada pelos Anunnakis puros, com o direito de comandar os outros. Também ordenaram a construção de templos conhecidos como zigurates, alinhado com as constelações. Estes um dia guiariam os Anunnakis de volta à Terra. Os textos sumérios não determinam quantos Anunnakis existem, mas citam alguns como os principais. A divindade mais poderosa da mitologia suméria era An, ou Anu. De acordo com a caligrafia acadiana, Anu era a personificação do céu e possuía sabedoria infinita. Ele era o mais antigo e venerável dos deuses, com santuários em quase todas as cidades sumérias. O deus é a chave que representava a terra e a esposa de Anu. A união entre Anu e Ki deu origem aos Anunnakis, uma palavra que pode ser traduzida como filhos do céu e da terra. Os relatos das civilizações antigas estão repletos de referências a seres de tamanho gigantesco, força descomunal e portadores de tecnologias avançadíssimas, participando direta ou indiretamente nas sociedades humanas. Devido às suas potencialidades, eles foram sistematicamente considerados divindades. Os nefilins da mitologia hebraica, o panteão egípcio, os deuses do Olimpo, cíclopes e titãs da mitologia greco-romana, os suras, asuras e devas da mitologia hindu, os guerreiros do Valhalla da mitologia escandinava, não eram outros senão os Anunnakis, gigantes astronautas de tempos imemoriais vindos do planeta Nibiru. Particularmente, os sumérios sempre foram pragmáticos ao explicar de onde eles vieram, por que estavam aqui e por que agiam como agiam. E, sem sombra de dúvida, as gritantes marcas das atividades desses seres estão definitivamente espalhadas pelo mundo. Em monumentos, monolitos e ruínas milenares espalhadas pelos continentes e mesmo no fundo dos oceanos e certamente na estrutura genética dos seres humanos, genes recessivos, desafiando a nossa medíocre compreensão. Não admitir tal verdade é uma tolice, que pode ter um custo muito alto para a humanidade.